criarmos um ambiente de adoração nesse lugar. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser achado um verdadeiro adorador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são as características de um verdadeiro adorador? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero usar como texto base esse trecho lindíssimo, né? A mulher samaritana no encontro com Jesus, no poço de Jacó. Aquela mulher que estava vivendo uma vida toda errada, toda confusa, toda embaraçada. O que aconteceu? Teve um impacto com Jesus. Jesus ofereceu para ela a água da vida, que é um símbolo aqui do Espírito Santo, a verdadeira vida espiritual, a vida do adorador, gente. É o que Jesus oferece. E Jesus se apresentou também como um profeta, como um salvador, como alguém capaz de ensinar para ela o que é ser um verdadeiro adorador. Amém? Então esse trecho lindo, nós vamos ler apenas 2 versículos, vamos sintetizar aqui, mas na sua casa você pode ler todo esse capítulo, é lindíssimo. Uma mulher impactada pelo Evangelho, impactada pelo encontro com Jesus, que teve a sua vida alinhada com o céu, restaurada, curada pelo poder de Deus, e através dessa cura milagrosa, ela falou de Jesus Cristo para toda a sua cidade e trouxe toda a sua cidade para ouvir daquele Jesus que havia transformado a vida dela. Coisa linda, né? Mas aqui num determinado momento os dois entram num diálogo e ela perguntou para Jesus onde é que as pessoas deveriam adorar. Já que ela era samaritana, ela estava acostumada a adorar a Deus lá na cidade de Samaria, no reino ali na capital de Samaria, que eram os 10 reinos do norte de Israel. E Jesus, como um bom judeu, adorava em Jerusalém. E aí Jesus leva ela a um novo patamar de adoração, onde Deus nos ensina aqui pela palavra que não importa o lugar aonde você está adorando, o que Deus procura em você e em mim é um coração de verdadeiro adorador. Amém? Coloca a mãozinha no coração e fala: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Então é sobre isso que nós vamos falar. Quais são as características de um verdadeiro adorador? Espero que você seja, gente. Nós vamos começar nessa jornada, nesse novo formato de culto, para levantar nesse lugar uma igreja de verdadeiros adoradores. Olha só, já tem um irmãozinho novo aqui que chegou, né? Provavelmente deve ter visto um cartaz nosso pela internet, ou foi movido, né, pelo Espírito Santo. E assim, gente, eu creio, nós já recebemos 2 palavras proféticas que disseram, né, uma delas que eu me lembro foi o apóstolo Diego Isacar, que Deus levantaria essa igreja como uma referência, inclusive como um trono de adoração ao Senhor nessa cidade. E eu tomei posse daquela palavra, nós estamos compartilhando, né, os membros ali do presbitério, trouxe à tona, Deus me fez trazer à memória isso, e nós já estávamos pensando em modificar um pouco esse culto, a fim de que atraia novas pessoas, novos adoradores, novos também pessoas famintas por Deus, e quem sabe com essa mudança aqui a gente aumentar ainda mais o culto, e devagarzinho nós vamos crescendo com a graça de Deus, tá bom? Então você tem o privilégio de vir pela primeira vez no culto de adoração. Quem pode dar uma glória a Deus? E daí a importância da palavra, quais são as características de um verdadeiro adorador. É interessante que o termo adoração, no original grego, significa proskuneo. Proskuneo significa encurvar-se, se derramar na presença do Senhor. E esse ambiente aqui vai ser para isso, para a gente se derramar, para a gente entrar em Deus. A gente sabe como vai começar, mas deixa o Espírito Santo se mover, deixa Ele falar, deixa Ele ministrar através das canções. Eu não sei vocês, gente, mas geralmente, principalmente na adoração, são os momentos que são peculiares, especiais, onde Deus mais fala com a gente, onde nós somos transformados, né? Já dizia um grande teólogo, aquilo que você adora, você se faz e se torna semelhante àquilo que você adora. Então imagina que coisa linda, quanto mais eu adoro a Deus, mais parecido eu vou ser com o objeto da minha adoração, que é Deus.
Então é lindo isso, na adoração você se prostra, proscuneu, você se derrama diante dele, e na medida em que você vai adorando a ele, ele fala contigo, você fala com ele, assim como a oração, né, um canal direto, sobe e desce, você fala com Deus, Deus fala com você. A adoração é a mesma coisa, e a adoração faz coisas incríveis, ela transforma e modifica o adorador no objeto que ele está adorando, e eu creio nisso, amém? Quem aqui quer ser mais parecido com Deus? Então adore sempre a Deus, não a pessoas, não a coisas, nem a denominações, igrejas, nada disso. Nós temos que adorar somente a Deus. João 4:23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que coisa linda, gente. Deus está à procura de adoradores. Será que quando Deus passa ali o seu rosto, a sua face, a sua presença gloriosa sobre a cidade de Umuarama, será que Deus pode encontrar eu e você? Será que o GPS celestial, ele para em cima de nós e acha em nós um coração de verdadeiros adoradores? Se tem uma coisa que Deus procura, gente, são adoradores, que adorem a Deus, não de qualquer maneira, não do seu jeito, não do jeito que o mundo dita, não atrás de entretenimento, mas busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adoração envolve o espírito humano se conectando com o espírito divino. É algo que não é na alma. Pode até envolver sentimentos e emoções, mas ela não está baseada na alma do homem, ela está baseada no espírito humano comunicando com o espírito divino, e o espírito divino se comunicando com o espírito do homem, falando ao coração do homem de forma especial, em espírito e em verdade. A adoração ela não pode ser falsa, gente, ela não pode ser hipócrita, ela não pode ser apenas religiosa, ela tem que ser de verdade, porque o 24 diz: Deus é espírito, e como um ser espiritual, ele sonda os corações e olha lá dentro de que maneira nós estamos adorando ele, no nosso interior, com expressões exteriores, sim. Por exemplo, nós estamos cantando ali, eu e Marcelo, né, usando as mãos, usando a voz, aqui também a Jaque cantando conosco, mas Deus não está lendo só expressões externas, Deus está analisando o nosso coração. Não adianta eu cantar bonito, tocar bem, se o meu coração está longe daqui, não tem valor nenhum, por mais que seja bonito. Tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. Deus é espírito e importa, ou seja, é importante que os seus adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Amém? Então, vamos aprender isso aqui. Quais são as características de um verdadeiro adorador? Primeiro, quero trazer uma definição bíblica de adoração. Já falei, palavra original, proscuneio, prostrar-se, render-se, se entregar. A ideia aqui é de um súdito se lançando aos pés do seu monarca, do seu rei, do seu Senhor. E nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É uma atitude de quebrantamento. Quem se ajoelha, quem se dobra, quem se proscuneu, se prostra, está reconhecendo que veio do pó da terra, que é simples, que é humilde, e o grande é quem está na frente dele, diante dele. É interessante que em inglês tem até uma expressão quando se trata de adoração, que é before the Lord, diante do Senhor. Ou seja, você está face a face com Deus, você está diante do Rei, diante dele. E muitas vezes, né, Marcelo, eu, nós que ministramos tocando, cantando, a gente se vê assim, gente. Parece que Deus tira a gente daqui e nos leva lá no trono da graça, diante de Jesus. Às vezes eu fico me imaginando como é que eu tocaria o violão e cantaria diante do Rei. E a adoração te dá essa capacidade de sair da terra, no trono da graça você chegar,
pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, através da oração, através da adoração, você pode chegar diante do trono de Deus. Amém? Mas o que é adoração na Bíblia? Jesus aqui e a mulher samaritana, Jesus ensina, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração, gente, é um estilo de vida, não é apenas um rito, um cerimonial, apenas um momento na igreja, não. Quem é adorador, ele tem um estilo de vida de um adorador. Mas quais são as características essenciais de um verdadeiro adorador? Primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês, primeiro princípio, é que essa pessoa adora em espírito e em verdade. Em espírito significa dependência total do Espírito Santo. Não é dos meus sentimentos, não é das minhas emoções, mas é depender totalmente do Espírito de Deus. Também fala, como eu falei, de um coração quebrantado, de um coração sincero. A Bíblia diz que um coração contrito e humilhado, Deus jamais vai desprezar. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Resistir aqui, a ideia da palavra no original é empurrar para longe. Quem é soberbo, arrogante, altivo, prepotente, mas ele é atraído para quem tem um coração quebrantado e humilde. Será que temos sido assim, quebrantado, humilde? Será que as pessoas nos veem como arrogantes, soberbos, altivos, prepotentes, ou quebrantados, sinceros e humildes? Como é que as pessoas nos enxergam? Em espírito fala disso. Em verdade fala de um alinhamento com a palavra de Deus. Diferentemente desse mundo caído, principalmente nos dias atuais, onde não existem verdades, onde tudo é relativo, onde as pessoas constroem a sua vida sobre uma gelatina móvel, chamado relativismo. Não existem verdades absolutas, cada um anda na luz que tem, cada um faz o que quer, cada um vive a vida do seu jeito. Não. Se você é adorador, se você tem um estilo de adoração, estilo de vida de um adorador, você tem que ter a vida alinhada com a palavra de Deus, rejeitando o subjetivismo e aceitando as verdades absolutas da palavra de Deus. Você tem que ter uma teologia sólida na sua vida, crenças firmes, doutrinas baseadas na palavra de Deus, e não em crentices populares, mitos, lendas, nada disso. Uma vida consolidada na verdade de Deus. Amém? Fala comigo. Santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra de Deus. Então, se a gente quer ser santificado cada dia mais, nós temos que conhecer a Bíblia, que é a verdade de Deus. E essa verdade de Deus vai nos transformar e nos alinhar de verdade com o Criador. Isso é adoração. Amém? Segundo lugar, você precisa viver em santidade e obediência diante de Deus. Não adianta você cantar bonito, tocar bem, ser um adorador de língua para fora, se o teu coração e a tua conduta está longe de Deus. Precisamos viver em santidade. Santidade fala de pureza, de consagração, de vida dedicada ao Senhor. A adoração está ligada à conduta, tem tudo a ver. Não adianta eu cantar bonito na igreja, sair da igreja e fazer tudo errado, gente. Isso queima o nome do Senhor, dá mau testemunho lá fora. Não podemos ser assim. Todo adorador liga a adoração com a sua conduta. A santidade é uma resposta ao caráter de Deus. A obediência, ela precisa estar acima dos sacrifícios espirituais. E quando cantamos, quando oramos, quando jejuamos, quando meditamos na palavra, nós estamos fazendo sacrifícios espirituais para Deus. Amém? Só que o que é mais importante? Sacrifício ou obediência? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 15, 22... Marcelo vai estar colocando para nós. Olha o que Deus diz na cara de Saul. Saul ofereceu sacrifício, quis dar uma de profeta, quis dar uma de sacerdote, sendo que Deus havia mandado ele esperar o profeta para que o sacerdote e profeta ali, Samuel,
oferecesse o holocausto diante do Senhor. Olha só o que Deus diz, e nesse dia, a partir desse dia, Saul perdeu o seu reino e a sua posição no coração de Deus. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por que carneiros e gordura? Porque era oferecido naquela época nos sacrifícios a gordura do carneiro, que subia como incenso suave diante do Senhor. Um sangue era derramado para propiciação, perdão dos pecados, mas não adiantava nada isso se o coração de Saul era desobediente. Então o que é mais importante? Sacrifícios espirituais ou obediência? Obediência, gente. Deus quer obediência e não sacrifícios tolos, desalinhados com uma vida de obediência, que é uma vida de santidade. Terceiro, gente, reconhecer a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus, se submeta à vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor do que a nossa, gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vale a pena confiar na vontade de Deus. Eu sempre digo para as pessoas que o lugar mais seguro do universo é no centro da vontade de Deus. Ali você está protegido, ali você está guarnecido, ali os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te livrando de todo mal. Por quê? Porque você está submisso à vontade de Deus, porque você reconhece a soberania de Deus, porque você aceita os propósitos de Deus na sua vida, mesmo diante das dificuldades, das adversidades. Porque você compreende, segundo a palavra de Deus, Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como você é filho, você é chamado. Mesmo que você venha enfrentar lutas, dificuldades, por você viver o estilo de vida de adorador, você confia na soberania de Deus. Outra coisa importante, a quarta característica de um adorador, é que ele manifesta gratidão em todas as circunstâncias. Ele é uma pessoa que tem ações de graças contínuas, o tempo todo agradecendo, louvando, dando aleluia, agradecendo as pessoas, sendo grato não só a Deus, mas às pessoas da sua vida. Será que você é grato às pessoas da sua vida? Tem gente que é grato com Deus, mas é ingrato com as pessoas. E a gente precisa entender que a nossa relação com Deus, ela deve refletir nas nossas relações interpessoais. Não adianta você achar que está tudo bem com Deus e fazer tudo errado com as pessoas. Nós temos que ser gratos às pessoas da nossa vida, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos irmãos na igreja, os nossos líderes, os nossos funcionários, os nossos patrões, os nossos amigos. Será que as pessoas nos veem como pessoas gratas, agradecidas? Será? Um adorador manifesta gratidão. Por quê? Porque a adoração é gratidão. Fala comigo, a base da adoração é a gratidão. Você pode observar, quando você está adorando a Deus, é porque você está agradecendo a Deus. Você está dando ações de graças diante de Deus, e graças contínuas. Gratidão não apenas por bênçãos, mas apesar das crises. Reconhecimento da graça de Deus como base da sua adoração, gente. Quinta característica de um adorador é alguém que se entrega totalmente a Deus. Será que a gente se entrega totalmente a Deus? Ou pela metade? Ou só 10%? Você se rende completamente ao Senhor? Um adorador entrega-se totalmente a Deus. Um adorador vive um culto racional, um culto inteligente. Ele se entrega de corpo, ele se entrega de alma, ele se entrega de espírito como uma oferta viva, santa e agradável. É o que diz Romanos 12. Que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso
é o nosso culto racional a Deus. E aqui fala de nós abandonarmos os nossos achismos, o nosso eu, o nosso egocentrismo, de achar que o mundo tem que girar em torno de nós. Não. O adorador entende que o mundo gira em torno de Cristo. Não é em torno de você, de mim, de nós, não. É tudo para Ele, é em prol dEle, é para a glória dEle. Amém? Entregue-se totalmente a Deus. Sexta característica de um adorador: ele tem fome pela presença de Deus. Ele está na academia, ele coloca o fone de ouvido, em vez de ficar ouvindo besteirol, ele está adorando a Deus. Ele está alimentando o seu espírito. Ele vai fazer uma viagem, em vez de perder o tempo na viagem pensando besteira, aeroporto do diabo é a mente vazia. Ele está ouvindo ministração, ele está ouvindo louvor, ele está alimentando o seu espírito, porque ele tem fome pela presença de Deus. Ele prioriza a sua igreja, ele prioriza estar com seus irmãos, ele prioriza a sua intimidade com Deus diária, ele busca constantemente, não apenas nos momentos de culto, mas nas rotinas diárias da vida. Ele tem fome pela presença de Deus. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso, né? Estamos vindo lá de Campo Mourão, compartilhando ali o nosso coração um com o outro. O carro parecia que ia voar, gente. A gente contando os testemunhos e conversando, né? Que às vezes na nossa vida a gente tem momentos de frieza espiritual, parece que Deus está distante. São os ciclos da vida. Nem sempre você está no teu verão da fé, na tua primavera da fé, não. Às vezes vem um outono, às vezes vem um inverno, às vezes vem o que os antigos chamavam de a noite escura da alma. Sim, dias difíceis, dias tenebrosos, dias que parece que a nossa oração não passa do teto, dia que parece que Deus não quer falar conosco, mesmo a gente precisando ouvir a voz de Deus, gente. Todo crente passa por isso. Assim como a natureza tem as estações da vida, assim a vida também tem estações. Amém? Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que a primavera vai chegar, que o verão vai chegar, que o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque você vai ter fome da presença. Por mais que eu não queira, por mais que eu não sinta vontade, por mais que eu não tenha o sentimento e o desejo, não, eu não sou movido por sentimento, eu não sou movido por desejo, a não ser por Deus, eu não sou movido por emoção, não, eu sou movido por convicção. O crente não é movido por sentimento, o crente é movido por convicção em Deus, pela fome, pela presença de Deus. A sétima e última característica que eu botei aqui: produz frutos visíveis. Amém? O verdadeiro adorador, ele produz frutos visíveis, ele é produtivo, ele é frutífero, ele é impactante, ele influencia outras pessoas, ele leva outras pessoas a adorarem a Deus. As pessoas começam a olhar para ele e dizem: você tem algo diferente. Hoje nós estávamos falando, né? O nosso irmãozinho, agora me deu um branco, o Márcio falou, né? As pessoas viram para mim, antigamente os ímpios diziam que eu parecia ter uma coisa tenebrosa, mas depois que eu me converti, disse ele para nós hoje, as pessoas olham para nós e parece que tem uma luz na nossa vida, na nossa família. Quem é essa luz, gente? É Jesus. Você se torna uma pessoa frutífera, uma pessoa impactante. Você é adorador, mas esse adorador transformou a tua vida, o teu ser, o teu caráter. Transformou você de dentro para fora. Toda verdadeira mudança começa de dentro para fora. Às vezes, geralmente a gente tem essa tendência de querer mudar o mundo lá fora e não permite que Deus mude o mundo interior aqui dentro. Toda verdadeira transformação dentro do cristianismo começa de dentro para fora. Amém? Fala comigo, de dentro para fora. Às vezes a gente quer mudar o outro e não dá conta de mudar nem a nós mesmos. Você não tem condição de mudar o outro, querido. Você só tem condição de mudar você.
Na medida que você se rende ao Espírito Santo, que você deixa o Senhor agir em você, você mudando, tudo começa a mudar na tua vida. Tem uma frase que diz isso: quando você não consegue mudar lá fora, quem tem que mudar por dentro é você. Tudo muda quando você muda. Amém? A verdadeira transformação começa de dentro para fora. E as mudanças, às vezes, não são coisas grandes, gente. São coisas pequenas, pequenas mudanças. Imagine comigo um grande navio que tem um lemezinho pequenininho. Um pequeno leme, uma pequena coisa, muda a direção do navio, que às vezes demora quilômetros para fazer uma curva. Mas algo tão pequenininho, uma pequena mudança, pode gerar uma grande transformação na sua vida e através de você. Amém? Amor ao próximo, ser frutífero significa amar o próximo, né? Eu acho linda a Regina. Ela sai sempre com os folhetinhos, entregando para as pessoas, falando de Jesus. Ela falou para mim, ela tem dificuldade de falar de Jesus, mas entregar o folhetinho, dar um sorriso, dizer que Jesus ama a pessoa, isso é lindo, gente. Amém, querida? Continue assim, em nome de Jesus. Você vai ganhar um monte de alma para Jesus assim. São pequenas sementes na vida das pessoas, gente. Deus vai usar você do jeitinho que você é. Mas Deus quer te melhorar a cada dia. Aquele que começou em vós a boa obra, é uma boa obra, que Deus apenas começou, Ele há de aperfeiçoar, de melhorar, de aprimorar cada dia, até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Essa obra só finda quando Jesus voltar. Ou quando você, através da morte, se encontrar com Jesus. Porque as duas maneiras de nós encontrarmos Jesus é através da morte física, ou então Jesus voltando literalmente. Amém? Glória a Deus. Então faça isso, ame o próximo, sirva as pessoas, seja uma pessoa que serve, que ajuda, que aprende, que se doa, produza frutos visíveis. Todo verdadeiro adorador produz frutos visíveis. Amém? Quais são as 7 características de um verdadeiro adorador? Primeiro, adora em espírito e em verdade. Segundo, vive em santidade e obediência. Terceiro, reconhece a soberania de Deus. Quarto lugar, manifesta gratidão em todas as circunstâncias. Quinto lugar, entrega-se totalmente a Deus. Sexto, tem fome da presença de Deus. E em sétimo, produz frutos visíveis. Quem quer essas marcas na sua vida? Eu quero isso. E toda vez que a gente produzir frutos, a gente tem que lembrar o que Jesus ensina: sem mim nada podeis fazer. Se não é Jesus na nossa vida, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Mas com Ele nós podemos fazer tudo. Lembre-se do que Paulo também ensina, quando ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas essa graça não me foi inútil, vã, à toa, em outras palavras. Eu trabalhei mais do que todos eles. E eles aqui ele está se referindo aos apóstolos que andaram com Jesus. E no final ele se humilha e ele diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém? Quando sou fraco, aí que eu sou forte. Como diz Paulo, para que a glória de Deus repouse em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Então lembre-se, quais são os obstáculos à verdadeira adoração? Hipocrisia. Não seja uma pessoa hipócrita, falsa na sua adoração. Idolatria moderna, nós vemos muito isso hoje. As pessoas trocando Deus por coisas, por ídolos, por possessões, por fama, por status, por dinheiro, por imoralidade.
Cuidado com a amargura também, porque a amargura contamina o seu coração e fecha o seu coração para a ação do Espírito Santo. E um resumo de tudo que nós falamos, uma conclusão: o verdadeiro adorador, ele é identificado pela integridade entre fé e prática, santidade e dependência de Deus. E eu quero terminar com as palavras do grande pastor, teólogo Hernandes Dias Lopes. Ele diz: adoração não é o que fazemos para Deus, mas o que somos por causa dele. Amém? Olha que frase linda, vou repetir: adoração não é o que fazemos para Deus, mas sim o que somos por causa dele. Amém? Quem quer aqui ser um verdadeiro adorador, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então coloque-se de pé. Marcelinho vai estar pegando aqui o violão. Pode fechar aqui. Glória a Deus. Não, deixa que ela feche, tá? Quando eu fizer o sinalzinho aqui, você fecha. Desculpa, Céu. Amém? Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. E que Deus pegue esses princípios, essas virtudes, essas qualidades, e que o Senhor tatue no seu coração, grave no seu coração cada uma delas, e que isso se transforme em vida, restauração, cura no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque queremos, ó Deus, iniciar um novo tempo, um culto de adoração ao Senhor. Pai, obrigado porque nós aprendemos coisas lindas e maravilhosas através da Tua palavra. Que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, porque importa que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito. Senhor, acha em nós, Pai, esse coração espiritual, maduro, dedicado, que se rende, que se, ó Deus, se derrama na Tua presença, Pai. Levanta neste lugar um trono de graça, um trono de glória. Nós repreendemos todo e qualquer impedimento no mundo espiritual, através de demônios, através de bloqueios, através de sentimentos contrários, que tentem impedir a chegada de adoradores neste lugar, nesta igreja. Queremos, ó Deus, nas quartas-feiras, levantar um trono de adoração ao único Rei eterno, poderoso, glorioso, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Senhor, nós Te louvamos na beleza da Tua santidade. Queremos ser achados verdadeiros adoradores, que quando o Senhor passar o GPS celestial, o Teu olhar de procura, Pai, de verdadeiros adoradores, o Senhor encontre nesse lugar, na Doutor Camargo, 4555, na Zona 2, em Umuarama, Pai, um corpo de Cristo, uma comunidade adoradora, que se rende, que se entrega, que busca a Tua face, que tem fome de Deus nesse lugar. Senhor, que sejamos, ó Deus, pequenas brasinhas, pegando fogo para Deus, que se ajuntem nesse lugar, levantando uma fornalha de glória, uma fornalha de avivamento, uma fornalha de adoração, que corações sejam influenciados com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa santidade, obediência, consagração, testemunho cristão, Pai. Corações sejam alinhados com o céu, através da nossa vida brilhe como luz em meio às nações, como luz em meio às trevas. Faz de nós sal e luz para esse mundo, Pai. É o que nós Te pedimos de todo o coração, Te adorando na beleza da Tua santidade. Torna-nos, ó Deus, cada dia mais parecidos contigo, o objeto da nossa adoração, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Queremos ser parecidos com Jesus, queremos ser pequenos Cristos, queremos ser, ó Deus, filhos de Deus nessa geração corrompida e caída. Pai, queremos fazer a diferença na nossa geração.
Aleluia, louvado seja o teu nome. Toma o nosso espírito, toma o nosso coração, toma a nossa boca, toma os nossos dons, toma o nosso talento, Senhor, e faz aquilo que o Senhor quiser fazer, Pai, em cada casa, em cada lugar. Em nome de Jesus te adoramos. Aleluia. Adore a Deus. Gina o Cordeiro, cante a Ele.